pessoal, sejam bem-vindos ao dia 4 do Congresso Digital de Yoga. Bom, primeiro, na verdade, eu queria fazer um elogio a um trabalho que o Sandro Shankara está fazendo, que é a Conferência Carioca de Yoga, né? Em junho desse ano, ela vai ser realizada novamente. Esse é um trabalho que eu acho muito importante, né? E é muito importante também a gente falar bem das coisas que são boas. No yoga o que mais tem a gente falar mal quando as pessoas erram, né? Mas quando a gente tem alguma coisa boa, geralmente a gente não fala. Eu acho que esse trabalho que o Sandro está fazendo, junto com o Betinho, a Sabrina e várias outras pessoas ali que estão ajudando, né? Ele é um trabalho que está faltando realmente no nosso meio, que é assim, ter um momento onde a gente para e se une, todas as pessoas que estudam, independente de se você faz esse yoga ou aquele yoga, estudou com esse mestre ou com aquele outro professor, se concorda com o que o outro professor diz ou não, sabe? Não faz sentido a gente trabalhar no mercado de yoga como se estivesse no mercado financeiro, né? A gente está interessado em uma comunidade que se entenda e consiga se acomodar nas suas diferenças, né? Então, Sandro, Betinho, vocês estão de parabéns, né? Apoiamos vocês e estaremos lá em junho, nós e os alunos todos, né? E sugiro que todos façam o mesmo, né? É uma coisa que vale a pena. É divertido também, porque vocês vê pessoas diferentes, os professores, quando é que todos os professores vão se encontrar? Isso é uma coisa muito, muito rara, né? E lá todo mundo se encontra, ouve, aí aquele fala besteira, todo mundo fala, fulano falou besteira, aí o outro fala uma coisa inteligente, nossa, todo mundo fala, ó, que coisa inteligente que ele falou, né? Tem uma diversão natural dessa coisa de vida em comunidade, né? Hoje com vocês nós temos Paulo Murilo, grande professor de Dakshina Tantra, que conheceu o mestre Iyengar, vai contar pra gente como é que foi esse primeiro contato que ele teve com a Iyengar, como é que ele começou a busca dele dentro do yoga. E eu estou muito feliz que o Paulo esteja participando, ele é o nosso convidado especial de hoje, porque, sobretudo, ele é uma pessoa inspiradora, né? Se você tiver a oportunidade um dia de conhecê-lo pessoalmente, vocês vão perceber as qualidades da personalidade de um mestre, né? E ele vai falar na entrevista dele que ele não foi assim sempre, né? Ele desenvolveu isso ao longo da vida, o que é uma ótima notícia para a gente, saber que um dia a gente chega lá também, né? Então o Paulo é o nosso primeiro entrevistado. Depois disso, a gente tem um grande amigo, Sandro Shankara. O Sandro, ele é músico, toca música indiana, obviamente pratica yoga, já participou de vários eventos junto com a gente. E o Sandro, ele vai contar um pouco da vida dele, como que a música entrou e a música indiana, enfim, participou aí do contexto da vida dele. E a gente fez essa entrevista com ele no Vidigal, no mirante lá em cima do Vidigal, aquela favela do Rio de Janeiro, junto com o Marcos Roberto. E o Marcos Roberto, que é um amigo meu de muito tempo, ele não é um professor de yoga, ele é um praticante de yoga e ele é um artista marcial desses que praticamente não existe, sabe? Que ele vai dizer, eu acho que ele pratica há 25 anos, treina forças especiais, está agora na França, lá no... como é que é o nome? Na Legião Estrangeira, né? Então ele é uma pessoa muito particular e ele tem uma visão sobre espiritualidade que eu acho que vale a pena para vocês escutarem, né? Depois disso a gente tem Eric Schultz. Eric Schultz hoje é o presidente, eu acho que é presidente do Naradeva Shala, mas se não for presidente não tem problema porque é tudo em família. Ele é uma pessoa muito legal, que tem me apoiado, né, desde bastante tempo, e ele tem uma visão sobre yoga e também sobre Ayurveda, porque ele hoje trabalha com tratamentos ayurvédicos, ele é um profissional do Ayurveda, e ele vai dar pra gente uma visão também da conexão do Ayurveda com o yoga. Isso é muito importante porque é mais um tema dentro desse guarda-chuva que a palavra yoga representa, né, pra gente não ficar só nas posturas. Depois disso a gente tem a Beatriz Silva e o Roberto Souza. Beatriz e Roberto são amigos. Quando eu fui lá a Floripa, nesse ano, eu encontrei com eles e eu fiz essas duas entrevistas, foi muito legal. A Beatriz e o Roberto, os dois começaram a busca juntos, então a gente também colocou as entrevistas deles juntos para vocês verem. E o Roberto, ele foi meu companheiro de curso, né? Ele fez o curso de 3 anos junto comigo lá na Índia. Demos boas risadas juntas, rimos pra caramba do mundo, né? Então eu fico muito feliz de poder colocá-lo aqui junto com a gente nesse congresso, né? E ele é muito tímido. Ele dá altas aulas de yoga, ele é muito bom de Ashtanga, falando nisso, né? Aproveitando o contexto.
E ele só ensina Vedanta 1 para 1. Então, se alguém quiser aprender Vedanta com ele, sabe que tem que implorar muito e é só 1 para 1. Estou dando a dica. Então é isso aí, vamos às entrevistas. Om. Mas diga lá. Vamos lá então? Vamos lá. Então tá, valeu. Valeu. Bem, foi de uma forma bem interessante. Eu gostava desde cedo de saber o porquê das coisas. E então eu pesquisava muito nos livros importados, assim, que falava da mente, das nossas ações e reações. E assim eu fui pesquisando. E uma coisa que eu achei interessante, que eu comecei a perceber depois de anos de prática, eu comecei a ver que a minha personalidade se modificava. E naquele tempo não tinha psicólogo. Então, eu deduzia que só podia ser daqueles exercícios. Mas todos os livros que eu li não diziam nada. Então eu fui assim, né? E quando chegou uma hora, a coisa ficou tão premente, como aquela história da mulher com o cabelo pegando fogo, que bota a cabeça até na lama para apagar, que eu disse, só tem uma coisa que eu posso fazer. Esse negócio que eu faço vem da Índia. Então, eu vou para a Índia para descobrir o que está transformando tanto a minha personalidade. Quando cheguei lá, foi interessante, porque eu fui para a Índia para estudar com o Sr. Iyengar, que eu achava que o Sr. Iyengar ia me dar a resposta que os nossos professores aqui no Brasil não tinham para me dar. Então, quando cheguei, eram 4 horas da manhã, saí do aeroporto 6 horas, e fui para o hotel em Nova Delhi, que era a ACM, hotel da ACM, que era barato, né? Então, quando nós demos a volta numa quadra, eu vi escrito lá em cima, Vishwayatan Yoga Ashram. Então eu disse, aqui tem um ashram de yoga. Aí eu entrei, vi um senhor baixinho, eu cheguei lá, namastê, Swamiji, namastê. Aí ele, namastê. Aí eu disse que eu era brasileiro e que eu estava querendo fazer yoga. Eu tinha vindo do Brasil para fazer yoga, aprender. Ele disse, bom, hoje é domingo, você volta amanhã às 4 horas da manhã para começar. Eu disse, tá bom. Aí quando foi 4 horas da manhã, eu 15 para as 4, estava lá na porta do ashram para ver. Quando eu vi o Swami passar lá pelo gramado, eu corri para ele, namastê, Swami. Aí ele disse, tá bom, venha fazer. Aí esse Swami, depois eu fui saber que se chamava Swami Dattatreya, ele começou a fazer asanas. E eu achava esquisito, porque na verdade eu fazia muito mais do que aquilo que ele me mandava fazer, mas era aquilo que ele mandava fazer, eu fazia. Bom, e eu sempre, eu gostava, tinha lido Vivekachudamani, do Sri Shankaracharya, eu gostava muito de Sri Shankaracharya, embora só tivesse lido aquele livro. E num hotel lá, eu vi que tinha uma palestra do Sri Shankaracharya, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, sentou do meu lado um homem que começou a achar esquisito que eu estava ali do lado dele, né? Que não era indiano, que era tudo indiano. E quando nós saímos, ele me perguntou, de onde você é? Eu disse, eu sou brasileiro e eu vim aqui para aprender. Mas brasileiro, estrangeiro só vem para cá para fazer asana, né? Para estudar, não. Só vem para fazer asana. Eu disse, não, mas eu gosto de asana, mas também gosto de estudar. E eu falei que eu tinha um sonho de conhecer o Sr. Iyengar. E ele disse, mas eu sou muito amigo do Sr. Iyengar. Eu vou escrever para ele, perguntar se ele pode lhe receber, porque às vezes ele está na Inglaterra, nem sempre está na Índia. Aí ele escreveu, recebeu a resposta, um mês depois veio a resposta, e ele aí me disse, olha, está aqui a carta do Sr. Iyengar, você pode ir. Quando eu cheguei lá, tem um portãozinho, tinha um carro dentro, né, um portão de garagem, e aí eu bati palma, veio uma moça muito simpática, muito bonita, que a casa dele fica nos fundos, o Ramamani Iyengar fica assim na frente, a casa fica aos fundos.
Então, quando eu cheguei lá, ela disse, o que você deseja? Eu disse, fala com o senhor Ienga. Aí disse, um momentinho que eu vou chamar o papai. Aí quando ele abriu a porta, veio um cara moreno assim, de short, sem camisa, me olhou de cara feia, como quem diz, o que você está fazendo aqui na hora que eu estou descansando? Sabe? Assim, ameaçador. Aí eu, meu nome é Paulo Grilo, sou brasileiro, eu vim estudar com o senhor. Comigo? Ele disse, tem uma carta aqui do seu amigo. Amigo? Que amigo? Eu disse, não, eu trouxe a carta dele. Aí puxei a carta, dei para ele, ele leu, fechou, me devolveu. Eu não, sou brasileiro. Eu vim aqui estudar com o senhor vem cantar a mãe disse para vir, quero saber que horas eu posso estudar com o senhor. Não, comigo não. Ele viu que eu não ia sair de lá mesmo, né? Que eu estava plantado lá no quintal da casa dele. Aí ele disse, tá bom, então você vem às 5 horas da tarde. E aí, 5 horas da tarde, eu voltei para a aula. Foi a minha primeira aula. Quando eu cheguei lá, ele estava de calção e disse... Aí eu fui. Quando eu cheguei, ele disse, vamos ver se você pode ser meu aluno. Faça a Shikshasana aí. Aí lá eu fiquei com as pernas para cima, né? De calção. Rapaz, olha, eu não sei quanto tempo durou, mas o sol saía dos pés, passava pelas coxas, atravessava o calção, vinha pelo peito, caía nos meus olhos, eu ficava assim com os olhos. Aí quando chegou uma hora ele disse, pode descer. Aí eu botei as pernas assim. Quando eu botei as pernas no chão, já levantei a cabeça para falar, para perguntar. Aí ele foi meter o pé nas minhas costas e baixou a minha cabeça e disse, quando se faz Shikshasana, não levanta a cabeça. Aí eu levantei. Ele disse, agora pode ir lá para aquelas cordas, fazer Yoga Kurunta. Comecei a fazer Yoga Kurunta, rapaz. No que eu levantei a perna direita, o músculo da perna direita fez assim. Aí inchou, né? Mas foi um negócio imediato. Inchou e começou a doer que eu me encolhi todo. Ele saiu do canto da sala e disse, eu mandei você botar o pé lá em cima. Quando eu disser para você fazer uma coisa, você faça. Aí eu tô lá, rapaz, o negócio doía. Ele pegou umas cordas assim em cima, fez no meu joelho aqui, aqui. Ups, a perna fez assim ao contrário, ó. Sabe? Aí eu disse, pronto. Aí eu fui pro hotel e disse, bom, agora eu vou para Delhi, porque não descobri nada, né? Quando eu fui para Delhi, naturalmente eu ia para aquele ashram, porque ficava perto do hotel, porque era cômodo, eu já conhecia o pessoal. E quando eu cheguei lá, eu fui ficando, porque eu pretendia vir embora. Eu fui ficando e, à medida que eu ficava, eu começava a ver que o Swami Dattatreya, ele trocava desses franceses as asanas dele. E a minha, que tinha estudado com o Sr. Iyengar, que fazia Shikshasana, fazia aquela postura do escorpião, botava os pés na cabeça, aquilo tudo eu fazia. E, rapaz, eu fazia um besterol. Comparado com o que os franceses faziam, eu fazia o ABC. Aí eu, em vez de eu ficar zangado, eu comecei a perceber, eu disse, isso aqui tem mamunha. Eu vou querer saber o que é. Né? Aí, quando foi um dia, ele disse, está vendo aquele mestre que está passando ali, que era o Dinendra Brahmacharya? Ele disse, estou. Então vá lá e fale com ele. Aí eu disse, sim, senhor. Aí eu fui lá falar com o Dinendra. Aí o Dinendra me perguntou o que eu estava na Índia, o que eu queria. Aí eu disse para ele, olha, é isso. Eu estou procurando isso, mas não estou encontrando. Ele aí pegou uma cadernetinha, anotou uma série de coisas, e disse, agora você vai procurar o Swami Dattatreya lá dentro. Aí eu fui dar. Foi aí que eu fui saber que o nome daquele Swami era Dattatreya. Aí eu, que desde o início era meu professor. Foi a primeira pessoa, primeiro Swami que eu vi na Índia. E depois ele me mandou um livro, estudar um livro, que era Satchakra Nirupana. Nunca mais eu esqueço. E eu estava estudando esse livro quando eu percebi
uma coisa, a resposta que eu queria estava ali. Eu percebi naquele momento a resposta. Eu sabia por que os exercícios funcionavam. Bom, e eu era muito contundente. Como eu tinha estudado na Índia, também tinha estudado um pouco de sânscrito. Quando as pessoas vinham e diziam que era professor de yoga, eu dizia, qual foi o livro que você estudou? Não, eu faço asana, eu aprendi a fazer. Então você não faz yoga, você faz asana. Vai para a academia ocidental, vai fazer a mesma coisa. Sabe, eu era bem meio assim, né? Você tem que estudar, rapaz, porque isso só não é yoga. Isso é uma coisa, isso faz parte do yoga. Mas isso não é o yoga. Tem que estudar para saber o que é que você está fazendo, sabe? E assim eu ia, sabe? Então, era meio briguento. Quer dizer, briguento no bom sentido. Isso né? Durou bastante tempo ou depois? Não, aí eu achei o seguinte, olha, é melhor a pessoa fazer asana do que fazer academia, porque pelo menos foi através das asanas que eu senti o desejo pelo autoconhecimento e aí fui buscar. Então, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com eles. Né? Uma questão de tempo. Então hoje, por exemplo, aqui no Kailasa, a gente dá aula individual para cada um de acordo com a sua necessidade, que faz uma ficha de anamnese, e de acordo com o desequilíbrio da sua personalidade, a gente monta a aula para você, e por isso as aulas são individuais. Depois a gente vai adequando as aulas às suas necessidades, que a personalidade é dinâmica, vai se modificando, a gente vai mudando. Yakundendu tusharahara dhavala Yashubhra vastra vrita Yavina varadanda manditakara Yashveta padmasanahan Yabrahmachuta shankara Prabritibhir deve sada pujita Saman patu saraswati bhagavati nishesha jadyapa. É uma pergunta muito difícil para mim, falar quem é o Sandro Shankara fora do yoga, porque na verdade eu não consigo imaginar minha vida sem a conexão. Sim. Acho que todo dia eu acordo e durmo e eu penso em Deus. Né? Um Deus sem forma, um Deus com forma. Penso na Mãe Divina, penso nos seres, nos grandes seres, no caminho, assim. E na verdade, a minha vida toda é caminhando nessa direção. A música entrou na minha vida de uma maneira muito revolucionária. Quando eu tinha 14 anos, eu pedi para o meu pai uma guitarra porque eu queria tocar numa banda punk. E eu super me identificava com o movimento punk do Rio de Janeiro. Conheci uma turma e ganhei uma guitarra do meu pai, comecei a viajar o Brasil todo tocando e foi bem bacana porque, na verdade, esse trabalho, né, era realmente uma ideologia que eu acreditava em transformar a sociedade. Eu sempre fui muito insatisfeito. Desde criança eu comecei a ler o Alcorão, a Bíblia, lia São Cipriano, ia a terreiros, eu sempre queria alguma coisa diferente, uma coisa maior, assim. E sempre fui um jovem muito insatisfeito com a sociedade, na verdade. Assim. Existia um incômodo, assim, e eu achava, sei lá, a vida muito vazia, assim, sabe? Eu costumo dizer que se a vida é só comer, beber, transar e ver o futebol, assim, essa vida não serve para mim, assim, eu não faço questão, sabe? A minha vida veio dessa revolução, né? Dos 15 anos, com a insatisfação, eu fui caminhando. Quando eu tinha uns 17 anos, eu conheci a música, o jazz e a música clássica. Eu comecei a estudar violão clássico, comecei a tocar em orquestra e fiz uma banda de jazz e estava muito feliz nessa linguagem mais instrumental. Até que em 97, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu conheci um caminho espiritual. E nesse caminho espiritual, que era de meditação e de filosofia, tinha muito canto, muitos mantras, muitos kirtans. E eu, como músico, entrei e ouvi aquela melodia tão diferente, fiquei fascinado, mas eu fiz um compromisso dentro da minha mente. Eu falei, eu não quero tocar isso, eu não vou tocar esse tipo de música porque
vai ser o fim da minha vida se eu começar a tocar essa música devocional, não tem jeito. E ali eu consegui, respeitei isso durante um ano, e quando eu tinha 18 anos eu fui para um retiro de jovens, e foi lá assim que no meio de uma natureza, todo mundo cantando, Ana Mashivai, me deram um sininho para tocar, e desse momento em diante eu nunca mais parei de tocar. Eu acho que o grande obstáculo para mim na minha vida, assim como certa vez perguntaram para Shankaracharya, qual era a maior dificuldade no caminho espiritual, e ele falou que era a preguiça. Né? Existe uma inércia, existe uma energia que vai sempre puxar para baixo, vai tirar da prática e da conexão. Então o que eu tento é realmente, diariamente, ficar conectado, é fazer uma oração, repetir um mantra, enfim, ficar nessa linha mesmo. Na verdade, a equanimidade, né, ela é fruto de uma contemplação muito antiga minha. Né? O mantra que eu contemplo na minha vida é o mantra Om Namah Shivaya. E aos poucos ele foi se revelando. E intelectualmente eu entendi que Deus habitava dentro do coração de cada pessoa. A minha cabeça entendeu isso. E isso foi se estendendo muito, muito forte dentro de mim. Assim. Na verdade, eu não acredito mais em país, em diferença de raça. Eu vejo todo mundo como uma grande família, assim, até com as suas diferenças, seus atritos, assim. E realmente, se eu puder falar do meu caminho, assim, no yoga, do que eu experimento como evolução, eu posso falar que hoje em dia eu amo muito, eu sinto amor pelas pessoas. E eu acho que é a contribuição, assim, do yoga para a minha vida, assim, me tornar uma pessoa um pouquinho melhor, assim. Hari Om Tat Sat. As particularidades que eu acho que só acontece no Rio de Janeiro, né? Aqui você vê Rocinha, uma população estimada de 120 mil pessoas e uma população flutuante, né, de gente que visita, que não é essencialmente morador, de até 300 mil. E ali do lado, um pouquinho mais para a esquerda, é o Gávea Golf Club, um dos clubes mais caros e exclusivos, eu diria, do Rio de Janeiro. Parece que o título está na faixa de uns 200 mil. E se você fizer uma comparação a olho rápido, a Rocinha toda parece que cabe ali dentro do Gávea Golf Club. Espiritualidade, para mim, é algo que faz a sua vida valer a pena, faz você acreditar em algo maior. Faz você acreditar em ser mais, em superar obstáculos, em realmente crer em algo maior do que o tangível. Eu pratico artes marciais há 25 anos. Tem 15 anos que eu treino com meu sensei. Há 10 anos antes eu já apanhava. Um obstáculo realmente grande foi pelo obstáculo financeiro, lógico, né? E tudo demanda dinheiro, e eu cresci em comunidade, minha família nunca teve grandes posses, e eu não tenho a ideia de ter um hobby na favela é que sai caro. Bom, sem dúvidas, o que há de mais importante na minha vida é minha filha. É o meu norte, é o que faz tudo que eu faço valer a pena, faz com que eu seja melhor por ela a cada dia. E mais internamente, mais pessoalmente, o fato de me conhecer, a busca pelo autoconhecimento, a busca pela superação pessoal, a busca pela realização pessoal mais íntima, é menos uma coisa externa. Eu teria sido menos prepotente em alguns momentos, experimentado mais a humildade, ter sido mais humilde, deveria ter treinado um pouco mais quando eu tive a oportunidade. Eu ter me dedicado mais em outros momentos também. Então, particularmente dentro da arte marcial, é complicado a trabalhar isso, porque parece que ao mesmo tempo é uma busca e tem que ser algo que você rejeita. Você busca ser o mais forte, você busca ser o mais rápido, e ao mesmo tempo você tem que assumir uma posição de que não é realmente o mais importante ser o mais forte, ser o mais rápido. O mais importante é você ser uma pessoa melhor consigo mesmo. Vencer outro inimigo é relativamente fácil. Eu acho que isso só é aprendido com mais maturidade e quando você tem conexão com os mestres certos, tem uma conexão com uma tradição mais adequada, mais antiga, menos comercial. Já pensei em desistir em alguns momentos. Eu achei que eu fraquejei. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fraquejei. Eu fui tolo, fui ingênuo, ou criei expectativas demais. Quando você cria muita expectativa, está fadado a você esperar uma coisa que talvez não role, seja ótimo, você esperou excelente, não aconteceu, e você fica decepcionado. Eu me decepcionei em alguns momentos e me afastei em alguns momentos também.
mas eu tenho um histórico muito grande das maiores besteiras que eu já fiz na minha vida. Tá certinho no calendário, juntinho com o momento que eu me afastei do meu treino, com eu me afastei da minha essência mesmo. Eu acho que primeiramente, não existe um caminho rápido ou muito fácil. Se te vendem a ideia de que vai ser muito fácil, muito rápido, né, como um pacote de um curso exclusivo de montagem, faixa preta em 6 meses, ou qualquer coisa assim que te prometa uma graduação maior, você tem que fugir disso. Acho que a experiência maior está em você aprender no dia a dia. E quanto mais você se conhecer, melhor. Você entender a fundo o que você quer. A gente não deve ser muito superficial, não deve ser nada superficial quando a gente busca um conhecimento verdadeiro. Todas as tradições antigas buscam essencialmente o conhecimento verdadeiro. Tem alunos que treinam comigo que são das forças especiais e ao princípio o cara acha muito engraçado. Pô, vou treinar essa posição aqui de 500 anos, não vou usar arco e flecha, vou usar um fuzil. E depois de um tempo ele percebe que a postura que se fazia é a mesma. Então não é o equipamento, não é a ferramenta em si, não é o imediato. É quem usa. É o homem, trabalhar para você ser realmente melhor. E acho que quanto mais você pesquisar a fundo a história do seu mestre, a história do caminho que você escolheu, é o que vai fazer diferença. Pesquisar e ver se você realmente se identifica. Porque tem que ser uma escolha feita com vontade, tem que ser uma escolha feita com propriedade. O Ayurveda e o Yoga hoje na minha vida faz parte praticamente da minha profissão, né? O que antes fazia parte como... Eu não gosto muito de usar a palavra hobby, porque hobby parece até que é uma coisa secundária na nossa vida. Mas o que fazia parte como estilo de vida, entre muitas aspas, hoje acabou se tornando uma profissão realmente. É impossível falar uma data exata. Eu já posso dizer que eu já sou da geração dos filhos, dos remanescentes hippies da década de 70, que começaram tudo isso, assim, dentro da família, né? Eu posso dizer que tudo começou com a minha mãe, não comigo. Em 70, 71 mais ou menos, quando ela descobriu uma tradição oriunda da Índia e ela entrou nisso e caiu de cabeça. Logo depois conheceu meu pai e aí foi uma coisa sucessiva a outra. Então eu não tenho um começo, a coisa fazia parte da vida. Teve um momento sim de escolha. Lógico que eu tive uma adolescência normal, como qualquer adolescente, curtindo e tudo mais. Mas teve um momento na minha vida que eu fiz escolha. Santo de casa não faz milagre. Eu tive que, obviamente, procurar fora, né? Primeiro eu conheci um acampamento maravilhoso que existe até hoje, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, que é um acampamento que a gente ia e ficava fazendo yoga de manhã cedo, mantra, cantava, ensinava a plantar, ensinava a comer comida orgânica, existe até hoje. Isso foi o grande start da minha vida. A partir daí eu tive alguns problemas de saúde, e aí o Ayurveda e as técnicas naturais, né, em geral não só o Ayurveda, começaram a surgir na minha vida e eu comecei a estudar isso que nem um louco. Hoje, assim, eu posso dizer, pelo ponto de vista do aluno, eles estão indo pela profissão e por uma necessidade pessoal. Ao longo do curso, a gente percebe que essa questão profissional é em segundo plano, que 90% e quase 100% das pessoas primeiro vai procurar um bem-estar, né? No aspecto bem amplo, eu vou colocar assim. Porque a gente sabe que o Ayurveda produz isso, essa é a função do Ayurveda, né? Não existe um estudo de Ayurveda sem antes a pessoa olhar para si mesma, né? Olhar os seus atos, olhar as suas rotinas na vida e entra em outros detalhes menores. Não existe como a pessoa se tornar um profissional de Ayurveda sem ela aplicar o Ayurveda. É bem simples a gente imaginar como a gente usa o yoga, vamos chamar de yoga moderno, né? Pro Ayurveda, dentro do Ayurveda. A gente funciona, tudo dentro do Ayurveda funciona por função e qualidade que aquilo vai gerar no corpo. Então imagine um asana, tá? Vamos dar um exemplo, Shavasana, que é o asana que a pessoa fica totalmente imóvel, deitada no chão. Uma forma simplória falando. Esse asana vai estar gerando quais qualidades no corpo da pessoa? Peso, guru, né? E vai estar gerando falta de mobilidade. Esse é um asana que aumenta kapha, que é uma das qualidades dentro, é um dos grupos de funções dentro da Ayurveda. Só que ele é ótimo para vata, que é um outro grupo de função dentro da Ayurveda que gera muito movimento no corpo. Então, como é um asana que vai gerar peso
e tranquilidade, isso é perfeito para o Vata. Mas isso não é um quebra-cabeça simples, que simplesmente você coloca um no outro. Vai depender sempre do que aquela pessoa, mesmo estando com uma desarmonia de Vata, vai precisar naquele momento. Às vezes o Shavasana, que é essa posição do cadáver, como é colocado popularmente, às vezes não vai ser adequada para a pessoa que está com desarmonia em Vata e nem para a pessoa em Vata, porque vai depender de muitos outros fatores. Muita coisa. Ter o contato com a tradição védica sempre me trouxe um outro olhar que eu percebia que não era o mesmo olhar que as pessoas têm dentro da sociedade que a gente vive, né? Você vê um preconceito e você não está assim, é um preconceito, aquela pessoa é preconceituosa. Não, você está tentando entender o processo do que aquela pessoa que teve o preconceito tem e o processo, por que aquela pessoa está recebendo o preconceito social, e você sempre vai ver o todo, né? Isso foi uma grande diferença na minha vida, não só dentro da adolescência, no começo da fase adulta e profissionalmente, né? Trabalhar como equipe, ver todos da equipe com a mesma importância, são esses conceitos que a tradição védica traz para a gente, que na nossa sociedade não existe, né? A empregada doméstica, ela é inferior, o dono é o superior, e a gente sabe que na tradição védica mostra para a gente que a empregada doméstica tem a mesma importância que eu, que sou o dono daquela empresa, né? Todos são iguais, a gente é um grande elo, é uma corrente, né, funcionando. Se um elo parte, seja qual for, a gente perde toda a função daquele trabalho em equipe. Eu acho que isso me trouxe esse aprendizado que eu pude trabalhar e o que eu tento passar para as pessoas dessa forma. Coisa que, infelizmente, a nossa sociedade está indo cada vez mais o contrário a isso, né? Existe uma hierarquia de baixo para cima, não uma linha linear que onde todos têm a mesma função. Isso me ajudou bastante. Muito obrigado. Namastê. Eu sempre tive, em relação ao yoga, eu sempre tive muita vontade de entender a mim mesma. Tanto é que eu estudei psicologia na faculdade, eu me formei, eu fiz pós em psicologia quando eu morava nos Estados Unidos. Quando eu voltei para São Paulo, nesse meio termo, eu fui ler uns anúncios que tem assim, de pessoas, e na verdade é um fórum, as pessoas colocam suas mensagens nesse site do Yogananda, do Kriya Yoga, e escolher certas pessoas para formar um grupo de estudos. Eu queria formar um grupo de estudos porque eu sabia que sozinha eu não iria entender o que eu queria entender. Foi aí que eu conheci o Roberto, ele veio, a gente marcou um dia, vieram até a minha casa, éramos 4, e a gente começou a estudar o yoga juntos, semanalmente, todo domingo a gente se encontrava. Durante esse ano a gente percebeu, principalmente o Roberto e eu, que sozinhos a gente não iria entender o que a gente queria entender. E a gente precisava de um professor que tivesse essa clareza. E a gente começou a invocar esse professor. Incrivelmente, nesse ano, no começo do ano, mais ou menos em abril, eu acho, a gente viu que tinha uma palestra numa escola de yoga que a gente frequentava, desse Swami Vaisheshananda. Quando eu escutei a primeira vez o Vedanta, eu olhei para o Roberto e falei, acabou a busca. Porque para você entender uma palavra que está escrito nas escrituras ou qualquer livro sério de Vedanta ou Yoga, para você entender uma palavra, você tem que ter a visão do todo. Para você ter a visão do todo, você precisa entender a palavra. Então, você precisa ter um professor que já entendeu, porque ele teve um professor e ele já tem a visão do todo para te explicar palavra por palavra. E essa é a única maneira. A bênção seria o conhecimento, o ensinamento, o que ele está te ensinando, tá? De acordo com uma metodologia, de acordo com uma maneira de usar as palavras. É uma bênção infinita, mas não é simplesmente te tocar ou fazer uma prece, não. É o conhecimento em si, o ensinamento que está passando é a bênção maior que você pode receber. Para mim teve momentos difíceis, porque eu estava me relacionando com pessoas, ou com uma pessoa, ou com algumas pessoas até da família, e que não entendiam o que eu estava estudando, o que eu estava buscando.
e que muitas vezes me julgaram e interpretaram de maneira errada essa minha busca, essa minha escolha. Eu acho que uma coisa que eu faria diferente, talvez, é que quando eu comecei a estudar o Vedanta, eu fiquei tão entusiasmada, eu achei assim que era como contar assim, algo fabuloso, uma lua maravilhosa, venha ver. E eu queria dividir isso com todo mundo. E comecei a falar com pessoas que talvez não estivessem preparadas para escutar ou não tivessem interesse, não me perguntaram. Então, muitas vezes eu falei desse conhecimento em horas para pessoas que não eram adequadas, não tinham interesse, E eu acho que isso eu aprendi com o tempo, que você só fala esse conhecimento, só divide isso com pessoas que realmente estão buscando, realmente querem saber. Geralmente elas vêm até você, né? Como eu fui atrás, elas vêm atrás, elas te perguntam, elas pedem, elas buscam na internet, elas vão atrás do conhecimento, assim como eu. Não sou eu que vou atrás delas ou falando para uma amiga pessoal, uma coisa assim que eu sei que ela nunca perguntou ou buscou. Então isso pode causar problemas no seu relacionamento com as suas amigas, que são maravilhosas, mas não estão interessadas nesse aspecto, né? Eu acho que eles foram ao longo do tempo me vendo, eu não tentei explicar muito, mas eles foram vendo o resultado dessa minha escolha, de ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais equilibrada, muito mais feliz e com muito menos do que eu vivia, né? Independente, forte, emocionalmente independente. Então houve tantas mudanças emocionais, pessoais, que eles viram em mim algo positivo. Antes eu era professor de educação física, ainda sou. Me formei em IT também. Trabalhei como analista de sistemas na Telefônica. Trabalhei em siderúrgicas. Trabalhei na Nitroquímica. Trabalhei em várias empresas. Eu comecei com o pessoal do Hare Krishna na década de 80 e Gita, mas era um outro tipo de entendimento. Eu só vim a ter o entendimento que hoje eu estudo a partir de 2002, porque eu conheci um professor da linha de Pujya Swamiji Dayananda. Fala de um aspecto que a gente não se dá conta, chamado consciência. Essa consciência, que é você, ela é livre de limitação, ela não tem início, não tem fim, e a natureza dela não é diferente da natureza do que a gente chama de Deus. Não é uma crença, porque você é consciência e você não precisa acreditar que você existe. Por que você não precisa acreditar? Porque ela é auto-evidente para você, então você não precisa de uma outra pessoa, como por exemplo o Roberto, para te dizer, olha Jonas, você existe porque eu estou vendo. Você, Jonas, é capaz de falar para si mesmo, eu existo. Então não é algo que eu tenha que acreditar, é algo que eu preciso saber. Por isso que a gente diz que está baseado no conhecimento, não na crença. É entender. Se eu digo que você, consciência, que ilumina o corpo, não tem nada a ver com o corpo, e que é o contrário, que é o corpo que é dependente da luz da consciência e que faz com que tudo aconteça, fica completamente diferente, porque aí mostra que você já é livre. Tudo que está aqui é consciência. Então, mas você não é um corpo. Da mesma forma, por exemplo, quem faz yoga, né? O Trikonasana é uma postura. A postura faz parte do corpo. É uma expressão do corpo. Mas o corpo não é uma postura. Eu não abandonei nada. Eu não vejo assim. Apesar de ter lido isso em livros e ver que muita gente diz, eu abandonei tudo. No início talvez sim, hoje não. Nada foi abandonado. E outra coisa, quando você faz aquilo que você gosta,
Aonde tem sacrifício aí? Fala para mim. Por exemplo, a pessoa fala assim, o trabalho dela é provar chocolate. E ela ama chocolate. Aí você fala assim, é muito trabalhoso você provar chocolate, comer chocolate. Não, né? Olha, o que é difícil para a gente entender, para o estudante em geral, é que você já é tudo. Tudo é você. Essa é a parte mais difícil, né? Então, no início era difícil. Como que eu posso ser o todo se eu me vejo limitado, impotente diante das coisas que eu não posso mudar? Como que é isso? Esse desafio é que foi o mais importante, vamos dizer assim. Visa melhorar sua saúde mental. A saúde física, ela está diretamente relacionada com a sua saúde mental. Se você tem uma mente não estressada, o seu corpo vai refletir isso. Agora, se você tem uma mente perturbada, agitada, o seu corpo vai responder a isso também. A respiração é uma prova. Bem simples. Pega alguém tenso, a respiração é curta. Pega alguém relaxado, a respiração é longa. Tat Sat. Então, espero que vocês tenham gostado das palestras. Para mim foi muito emocionante. Muito legal ver todo mundo falando. Por favor, preencham do lado. Já falei, mas só falar de novo. Preencham do lado. Eu tinha pedido para não preencher durante a aula, mas já vi que um monte de gente preencheu. Agora é o momento certo de preencher. Por favor, preencham a pesquisa para a gente poder definir o tema da terceira temporada. Último aviso, última semana para doações começa hoje, termina na segunda-feira que vem. Então, se você ainda não participou, mas deseja participar desse crowdfunding, né, desse projeto de contribuição para essa temporada, por favor, faça sua doação essa semana. Né? A gente está em 60% da meta com 60 contribuidores. Né? De repente, a gente consegue atingir a nossa meta e expandir esse final, né, do curso online grátis. Enfim, vocês sabem, é importante. Eu não me sinto muito confortável de ficar falando contribua, 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 mas se eu não fizer, quem que vai fazer? Né? Alguém tem que fazer.